CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa tarde, melhor, a nossa manhã de estudos. Como vai até a tarde, eu já estou até adiantando, né? Então, em nome de Deus, em nome de Jesus, estamos iniciando os nossos estudos com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. É o capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. E o item 6, não acrediteis em todos os espíritos. É uma passagem do Evangelho de João. Está na primeira epístola de João, quando ele diz assim: meus bens amados, não acrediteis em todos os espíritos. Vede primeiro se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Uma chamada de atenção de João. Vou ler de novo, Maria, pequeno. Meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos. Não é que é espírito que você vai acreditar. Não acrediteis em todos os espíritos. Vede primeiro se os espíritos são de Deus, né? Se foram enviados de Deus. Porque muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Jesus, aqui estamos envolvidos no teu evangelho de amor, na epístola de João, que nos alerta para a nossa relação com o mundo espiritual. Nos alertas para analisarmos se os espíritos são de Deus, se são enviados de Deus, se são os bons espíritos. Ajuda-nos a discernir. Inspira-nos nesta manhã de estudos, aonde analisaremos a origem dos demônios, que para muitos são classificados como espíritos eternamente votados ao mal, mas que para nós são espíritos que estão no mal e que nós devemos observá-los e ter a devida atenção para não cairmos nas armadilhas que eles sempre preparam para os incautos. Ajuda-nos, permita que os benfeitores da nossa casa nos inspire, o nosso irmão altivo, o professor José Jorge, enfim, os guias aqui presentes, em nome deles, em nome do altivo, dos nossos amigos do José Jorge, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, em teu nome, Senhor. Mas acima de tudo, em nome de Deus, é que damos por iniciado, em nome sempre do amor, do nosso amor, Lourdinha, os estudos nesta casa, em torno da doutrina espírita. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá. Bem devagarinho para você entender, Maria. Bem facilzinho. Vamos lá. A origem da crença nos demônios. Os demônios. É o capítulo 10 do livro Céu e Inferno. Origem da crença nos demônios, os demônios segundo a Igreja, os demônios segundo o Espiritismo. Eu vou ter que ler. Não tem jeito, eu tenho que ler. Depois eu explico, tá? Se ficar cansativo um pouco a leitura, mas eu tenho que ler. Então a gente vai começar no item 1, falando sobre a origem da crença, o princípio. De onde veio essa crença nos demônios? Diz Kardec aqui. Os demônios têm, em todas as épocas, desempenhado um grande papel nas diversas teogonias. Teogonias são os segmentos religiosos, né? As religiões
politeísta. Então, desde que o mundo é mundo, o demônio encontra espaço aí. Embora consideravelmente decaídos, na opinião geral, a importância que ainda se lhes atribui em nossos dias dá a essa questão uma certa gravidade, porque ela toca mesmo no fundo das crenças religiosas. Eis porque é útil examiná-la com os desdobramentos que ela comporta. Apesar de todas essas religiões falar que os demônios são espíritos decaídos, fala-se muito nos demônios, toda hora. Tem igreja que fala mais no demônio do que em Deus. Não é? Mais no demônio do que Deus. Então, já que se fala tanto, ele falou que vai pegar? Se fala... Hã? Ah, tá. Se fala tanto no demônio... Opa, então vamos estudar sobre isso. Vamos ver o que é. A crença em um poder superior é instintiva nos homens. Então a gente tem instintivamente que tem um poder superior, que a gente chama de Deus. Isso em todo homem. Por isso a encontramos sob diferentes formas em todas as épocas no mundo. Se hoje, com o grau de adiantamento intelectual a que os homens chegaram, eles ainda discutem sobre a natureza e os atributos desse poder, quanto mais imperfeitas deveriam ser as suas noções a esse respeito no começo da humanidade. Então, o que ele está dizendo aqui? Todos nós temos intuitivamente um poder superior. Se hoje ainda, com a inteligência mais desenvolvida, a gente ainda fica buscando entender esse poder, porque a gente não entende, não compreende Deus. A gente não entende o mal, né, de onde vem o mal, tanto que diz que tem um demônio. Imagine isso há 10 mil anos atrás. Isso há muitos anos atrás. Era mais difícil ainda. Há 500 anos atrás. O quadro número 2, que para nós se apresenta da inocência dos povos primitivos, em contemplação diante das belezas da natureza, na qual eles admiram a bondade do Criador, é sem dúvida muito poético, mas nele falta realidade. Quanto mais o homem se aproxima do estado natural, mais o instinto domina, como se pode verificar ainda entre os povos selvagens e bárbaros dos nossos dias. O que mais o preocupa, ou melhor, o que exclusivamente o ocupa, é a satisfação das necessidades materiais, porque outras ele não tem. O único sentido que pode torná-lo acessível aos prazeres puramente morais só se desenvolve com o tempo e gradualmente. A alma tem sua infância, sua adolescência, sua virilidade, assim como o corpo humano. Mas para atingir a virilidade que a torna apta a compreender as coisas abstratas, quanto de evolução ela deve realizar, quanto de experiência lhe é necessário cumprir. Então, o que ele disse aqui nesse tema? Tudo para a gente chegar no demônio daqui a pouco. Quanto mais o homem se aproxima do estado de natureza, da natureza, mais atrasado ele é. Mais atrasado ele é. Quanto mais primitivo, mais dificuldade ele tem de compreender as coisas superiores. Ele se preocupa mais com as suas necessidades materiais. Quanto mais atrasado, mais ele se preocupa com comer, com dormir, com reproduzir. Mais se aproxima da natureza, mais esses sentimentos são vivos neles.
É como ele diz aqui, os prazeres, são os prazeres deles que o homem tem. E os prazeres espirituais só vêm depois, com o desenvolvimento, com o crescimento do homem. Sem recuar às primeiras épocas, vemos à volta de nós as pessoas dos nossos campos e nos perguntamos que sentimentos de admiração nelas despertam o esplendor do sol nascente, o céu estrelado, o cantar dos pássaros, o murmúrio das ondas claras, os campos cobertos de flores. Para elas, o sol se ergue porque tem esse hábito e sob a condição de que ele dê bastante calor para amadurecer as colheitas e não muito para calciná-las, é tudo o que elas querem. Ele já está trazendo uma ideia. Não precisa ir lá muito longe. Pensem no homem do campo, o homem que vive no interior. A gente pensa aqui no interior do nosso país. O homem tem perto dele uma natureza bonita, exuberante. De noite as estrelas do céu, de dia o sol se levanta. Aquilo é um hábito, ele não sabe por que todo dia vem a noite e por que todo dia vem o sol. O importante é que o sol esteja ali e que o sol seja importante para amadurecer os frutos das suas colheitas. Ele não entende por quê. Ele não quer muito sol, que ele não seja tão quente para não queimar, para não estragar. Que ele tenha uma temperatura ideal para poder amadurecer e a gente poder colher. Imagina atrás, é assim que pensa o homem do campo, não é? Se olhando o céu é para saber se fará bom ou mau tempo no dia seguinte, se olha os pássaros cantam ou não, isso lhe é indiferente, contanto que não comam o seu grão. Olha só, então esse homem do campo, ele olha, e vai chover amanhã, que bom, não vai chover. Ih, que bonito, o passarinho está cantando. Não pode comer o que eu plantei, não pode estragar a minha horta, não pode estragar os grãos que eu colhi. Em lugar do canto dos roxinóis, prefere o cacarejar das galinhas e o grunhir dos seus porcos. O que pedem aos regatos claros ou lodosos é que não sequem, nem inundem as terras. Aos campos que deem boa erva, ou sem flores, com ou sem flores, é tudo o que desejam. Dizem mais, é tudo que compreendem da natureza, e no entanto, já estão longe dos homens primitivos. Então, o que esse homem do campo quer? Imagina, bem no mato, bem no interior. Ele quer que chova, mas não chova muito, chova o suficiente para manter viva a água que está ali, os regatos, os rios. Ele possa usar a água. Ele não quer que... ele não compreende porque chove, porque não chove. Ele não quer que chova muito. Ele não quer que o sol seja muito quente. Ele não quer que a seca atrapalhe a sua colheita. Então ele está dizendo aqui, se o homem do campo pensa assim, do campo hoje tem muita tecnologia no campo, tem muita tecnologia. Eu estou recuando aqui algumas décadas, ou até um século atrás. Imagine há 200, 500, 1000, 10.000 anos, como não era. Então, se esse homem, que está bem perto da gente, pensava assim, imagine o primitivo. Entendeu? Ele queria que chovesse o natural, não o aguaceiro que destrói tudo. Assim ele compreendia a natureza. Se nos reportarmos a estes últimos, nós os vemos mais exclusivamente ainda preocupados com a satisfação das necessidades materiais, o que serve para abastecê-los e o que pode prejudicá-los. Resume para eles no bem e o mal nesse mundo. Então, olha só, nisso que a gente está fazendo aqui, analisando aqui, ele está vendo para ele esse homem de algumas décadas ou séculos atrás, o que ele quer é satisfação material, o que ele quer é o suficiente para ele se abastecer,
E quando isso não acontece, é que porque teve um mal. Não pude colher, então aí tem um mal. A colheita foi farta, aí tem um bem. Olha onde começa a ideia do bem e do mal. Está acompanhando o raciocínio? O sol castigou nesse verão, secou toda a plantação. Eu não consegui regar. Isso é um mal. Choveu muito, a enxurrada levou tudo que eu plantei. Isso é um mal. O sol foi ideal. A água da chuva veio em hora certa. Isso é um bem. Como eu colhi, quanta fartura. Não é assim? É assim que o homem lá atrás tinha. Ele não tinha os aparelhos que tem hoje. O homem lá atrás, mas era muito distante, como eu disse, uns 100 anos atrás, ou no século passado, né? Era assim que acontecia. Aí começa a surgir a ideia do bem e do mal para eles. Aí eles creem em um poder extra-humano. Aí começa a acreditar num poder extra-humano. Porque não é o homem que bota o sol, mas tem um poder que castiga para o sol vir quente. E tem um outro que manda o sol bom. Então ele começa a inventar aí os deuses do sol, o deus do trovão, o deus da natureza, o deus do casamento, da fertilidade. Entendeu? Onde surge a mitologia. E tem o do mal, o que manda a chuva, o que castiga, o que traz infelicidade. É assim, é por aí que começa. Olha a ideia do demônio aí. Vamos lá. Eles creem em um poder extra-humano, mas como que lhes traz um prejuízo material? O que mais lhe importa, eles o atribuem a esse poder, do qual, apesar disso, fazem uma ideia muito vaga. Não podendo ainda conceber nada fora do mundo visível e tangível, eles imaginam que esse poder resida nos seres e nas coisas que lhes são prejudiciais. Os animais nocivos, portanto, são para eles os representantes naturais e diretos desse poder. Pela mesma razão, viram nas coisas úteis a personificação do bem. Daí o culto dispensado a certos animais, a certas plantas e mesmo a objetos inanimados. Mas o homem geralmente é mais sensível ao mal que ao bem. O bem lhe parece natural, enquanto que o mal o afeta mais. Eis porque, em todos os cultos primitivos, as cerimônias em homenagem ao poder maligno são as mais numerosas. O medo prevalece sobre o conhecimento, sobre o reconhecimento. Durante muito tempo, o homem concebeu apenas o bem e o mal, físicos. O sentimento do bem moral e do mal moral marcou um adiantamento na inteligência humana. Somente então um homem entreviu a espiritualidade e compreendeu que o poder sobre-humano está fora do mundo visível e não nas coisas materiais. Esse foi o trabalho de algumas inteligências de alta qualidade, mas que não puderam, no entanto, superar certos limites. Então vamos lá. Quando a natureza provocava desequilíbrios para sua colheita, para suas necessidades, ele começou a atribuir isso ao mal, a uma força do mal. Quando as coisas eram boas, ele não ligava muito, ele achava que era força do bem, mas aquilo era normal. Daí o homem exaltar mais o mal do que o bem, mais o mal do que o bem. A gente vai ver a partir daí, vocês vão ver, ali na frente, que a partir desse momento que ele começa a desenvolver o bem e o mal, a ter a ideia do bem e do mal, ele vai querer agradar essa força oculta para que ela não o castigue. É aí que começam as oferendas. Vem lá de trás, eu vou agradar. E nesse estágio, o homem, ele só vê o bem e o mal físico. Ele não vê o bem e o mal moral.
Essa questão da moralidade vem bem depois. Hoje a gente entende bem o que é o bem moral e o mal moral. Antigamente era só físico, chover, não chover, fazer sol, não fazer, trovoada, trovão. Tanto que tem Deus do trovão, tinha até aquele desenho, Mai, Tora, Deus do trovão, né? Estava dentro dos desenhos mostrando ali. Aí a partir daí o que o homem vai fazer? Vamos ler aqui que eu vou mostrar já como é que começam as oferendas, né? Como se via uma luta incessante entre o bem e o mal, e frequentemente o mal suplantar o bem, como por outro lado não se podia racionalmente admitir que o mal fosse a obra de um poder benéfico, chegou-se à conclusão de que existiam dois poderes rivais governando o mundo. Daí nasceu os dois princípios, o do bem e do mal. Doutrina lógica para essa época, porque o homem ainda era incapaz de conceber uma outra e de penetrar a essência do Ser Supremo. Olha só, e o homem começa a observar. Então tem a força do bem, se tem o bem e se tem o mal, tem uma força do bem e tem uma força do mal. E como o mal aqui na Terra supera o bem, então o mal tem muita força. Existe um poder sobrenatural do mal. Por quê? O poder sobrenatural do bem não pode fazer o mal. Logo, tem dois, o bem e o mal. Era assim que eles concebiam. Então tem que ter um responsável pelo mal e um responsável pelo bem. Essa ideia não é exata. A gente tem Deus, o Criador. A gente sabe que o mal é coisa do homem. Hoje a gente vê isso. Mas a ideia do mal, a ideia do demônio começou a partir daí. Então tem que ter uma força do mal. O que ele chamou de demônio. Está entendendo, Maria? Vamos lá, vamos continuar aqui. Foram criados os deuses a partir daí, mas nós vamos chegar lá, eu não quero adiantar aqui. Vamos lá. Como poderia ele compreender que o mal é apenas um estado momentâneo, de onde Como poderia ele compreender que o mal é apenas um estado momentâneo de onde pode surgir o bem? E que os males que o afligem devem conduzi-lo à felicidade, ajudando-o no seu adiantamento. Os limites do seu horizonte moral nada permitiam ver fora da vida presente, nem para frente, nem quanto ao passado. Ele não podia compreender que havia progredido, nem que ainda progrediria individualmente, e muito menos que as vicissitudes da vida são resultado da imperfeição do ser espiritual, que está nele, que preexiste e sobrevive ao corpo, e se purifica em uma série de existências que ele tenha atingido, até que ele tenha atingido a perfeição. Para compreender o bem que pode surgir do mal, não se pode analisar apenas uma existência, é preciso abranger o conjunto. Só então aparecem as verdadeiras causas dos seus efeitos. Então o que ele está dizendo aqui, o Kardec? Ele não podia compreender diferente. Ele não compreendia as diversas vidas. Ele não compreendia que o mal era importante para ele desenvolver a razão. Quer ver uma coisa? O terremoto é um mal. Imagine se tremer a terra aqui no Rio de Janeiro. Vai afundar tudo, vai cair as construções todas. O Japão tem terremoto todo dia. O terremoto que tem lá, se tem no Brasil, não ficava uma casa em pé, um edifício em pé. Mas o que eles fizeram? Eles desenvolveram tecnologias, igual tem na ponte Rio-Niterói. A ponte Rio-Niterói balança. Ela não é rígida. Senão ela quebrava. Tem uns amortecedores ali, embora as casas, as construções no Japão são todas assim, com amortecedores. Elas suportam
um movimento que aqui da Terra, que aqui a gente não suportaria. Olha aí um mal, um que levou muita morte, muita destruição, ajudou o homem a desenvolver a inteligência, ajudou ele na evolução. Então o homem nunca, lá atrás, ele não conseguia entender isso. Ele não conseguia entender que o mal era momentâneo. Ó, tanto que isso não faz mais mal. Numa época fez muito mal. Tanto era momentâneo que deixou de fazer o mal, porque eles se precaveram. Os ventos, as chuvas faziam um estrago muito grande. Faz ainda, mas fazia muito mais. Agora, com isso, o homem desenvolveu tecnologias que ele prevê a chuva. As chuvas que estão caindo hoje aqui no Rio de Janeiro, ontem, anteontem, foi prevista. A semana passada eu vi, semana retrasada, estava um calor, estava um sol bom, quente. Eu falei assim, pô, vai entrar já o verão? Né? Nós não estamos no verão, mas aqui o clima está todo doido, né? Aí eu li lá que se aproximava uma fonte fria que ia trazer muita chuva. Opa, se eu já sei que vai cair chuva, eu vou me prevenir. Eu vou me prevenir. Olha como é que desenvolve o cognitivo, o raciocínio. O mal... Tem uma pergunta no livro dos Espíritos assim, o homem tem que passar pelo mal, pela fieira do mal? E os Espíritos respondem, pela fieira do mal não, pela fieira da ignorância. O mal, na verdade, não é necessário. Mas já que acontece o mal, a guerra está na lei da destruição. A gente quer guerra? Não. Mas quanto avanço a guerra traz? A guerra trouxe. Tecnológico. Quanto avanço para a medicina. Então Deus se aproveita do mal que o homem provoca para ele poder crescer. Na verdade, você não precisa passar pela fieira do mal. O mal poderia nunca existir. Agora, a ignorância, você ignorar as coisas, isso é natural. Você não sabe, você vai aprendendo. Mas o mal não tem uma fonte do mal. O que nós vamos ver aqui, um Deus do mal, o capeta. Não tem, o capetão. Lúcifer. A gente vai ver a história de Lúcifer. Tem Lúcifer, o chefe dos capetas. Isso não existe. Tem Deus, o Criador, que tem os seus atributos de bondade. Mas não tem o Deus do mal. Mas vamos desenvolvendo aqui o raciocínio. Está entendendo, Maria? Então vamos lá. O duplo princípio do bem e do mal foi durante muitos séculos e sob diferentes nomes a base de todas as crenças religiosas. Então toda crença religiosa, por muito tempo, por causa disso, tem o bem e o mal. Foi personificado sob os nomes de Oromase e Arimane entre os persas. Então, nos persas, em vez de falar anjo bom, anjo mau, Deus e demônio, falava Oromase e Arimane. De Jeová e Satã. Jeová, Deus, Satã, de Satanás, era o mal. Entre os hebreus. Porém, como todo soberano deve ter ministros, todas as religiões admiram os poderes secundários, os gênios bons ou maus. Os pagãos os personificava sob uma inumerável multidão de individualidades, tendo cada uma atribuições especiais para o bem e para o mal, para os vícios e para as virtudes, e aos quais deram o nome geral de deuses. Os cristãos e os muçulmanos receberam dos hebreus os anjos e os demônios. Olha a evolução aí do entendimento. Então você vê a mitologia grega, a mitologia romana, dando a esses seres o título de deuses. Aí é que surge o deus do trovão, a deusa do amor. Então, dá atributos, personifica esses fenômenos que eles não sabiam o que era. E aqui para nós, os cristãos,
e que o cristianismo vem lá do povo hebreu, deu o nome de demônio e de anjo. Anjo e demônio. O anjo personifica o bem e o demônio personifica o mal. Está vendo a origem do anjo e do demônio? Onde é que está? Vem da ideia do bem e do mal, observando na natureza. Aí a mitologia grega cria lá os deuses. A mitologia romana, os vários deuses. Nós vamos terminar. Só mais um pouquinho que a gente já vai parar. Tem mais 2 parágrafos só. A doutrina dos demônios, portanto, tem sua origem na antiga crença nos 2 princípios, o do bem e o do mal. Vamos examiná-lo aqui apenas do ponto de vista cristão e ver se ela está de acordo com o conhecimento mais exato que temos atualmente dos atributos da divindade. Esses atributos são o ponto de partida, a base de todas as doutrinas religiosas. Os dogmas, o culto, as cerimônias, os usos, a moral, tudo está em harmonia com a ideia mais ou menos justa, mais ou menos elevada que se faz de Deus, desde o fetichismo até o cristianismo. Se a essência íntima de Deus ainda é um mistério para a nossa inteligência, nós, entretanto, o compreendemos melhor do que ele jamais foi compreendido, graças aos ensinamentos do Cristo. Então a ideia de Deus ainda é confusa para a gente, mas a gente entende melhor graças ao que Jesus nos trouxe. O cristianismo, de acordo com a razão, nos ensina que Deus é único, eterno, imutável, imaterial, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, infinito em todas as suas perfeições. Então a gente aprendeu que Deus tem esses atributos, tem essas qualidades de ser único, de ser eterno, soberanamente justo, soberanamente bom, imaterial, imutável. Assim como foi dito em toda parte, se tirasse a mais pequenina parcela de um só dos seus atributos de Deus, Deus não seria mais o que nós concebemos, né? Não mais haveria Deus, porque poderia existir um ser mais perfeito. Esses atributos, em plenitude mais absoluta, são, pois, o critério de todas as religiões, a medida da verdade de cada um dos princípios que elas ensinam. Para que um desses princípios seja verdadeiro, é preciso que ele não atente contra nenhuma das perfeições de Deus. Vejamos assim o que acontece na doutrina comum dos demônios. Maria, sem dormir, viu de onde se originou a crença nos demônios? Do bem e do mal? Pois é, foi aí. E nós concebemos um Deus bom, justo. A gente não pode tirar nenhum desses atributos de Deus, que senão não seria Deus. Aí daí surgiu a ideia do demônio, a ideia do bem e do mal. E nós vamos ver na aula que vem os demônios segundo a igreja. Segundo a Igreja Católica, quem são os demônios? Como é que surgiu o demônio na igreja? E tudo isso que nós falamos aqui, a gente está vendo aqui o céu e o inferno, bem devagarinho. Começam a surgir as oferendas. Eu vou falar um pouquinho, a gente já terminou, vou fazer a prece já já. Se tinha uma força do mal, uma força do bem, aí o homem quis agradar ao mal para não, por exemplo, não chover muito, não esquentar muito, não cair raio lá na plantação. Aí, então eu vou oferecer ali uma coisa para Deus, ou então vou oferecer para o Deus do bem, para ele não permitir que o mal aconteça. Aí eu ofereci uma fruta, ofereci uma erva. Aí o tempo foi passando, ele pensou assim, poxa, Deus gosta de coisa melhor, eu acho que um animal é mais importante do que uma fruta. Aí faz oferença dos animais. Aí depois vem, poxa, tem coisa mais importante do que o animal. Se eu oferecer um homem, Deus vai ficar mais satisfeito. Aí matava o homem e o fazia em oferenda.
o que ainda fazem hoje, né? Matam crianças e até adultos para oferendar as forças. É uma coisa absurda, né? Uma ignorância tremenda. Então espero que tenha sido útil, que você tenha entendido. Entendeu? Entendeu, Tiago? Então vamos rezar? Nós te agradecemos, Senhor, pela manhã esclarecedora sobre o bem e o mal, sobre o demônio e os anjos, a origem, o princípio de tudo. Obrigado aos Espíritos do Senhor, enviados para nos tirar da ignorância. Obrigado a Allan Kardec pelo seu grande trabalho que nos deixas e que nos deixastes. Muito obrigado por tudo que recebemos nesta manhã de estudos em nossa casa de amor. Em nome do Altivo, em nome da direção espiritual do SEAP, das nossas irmãs queridas, em nome do amor, do nosso amor, do teu amor, Jesus, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, é que damos por encerrado os estudos da manhã de hoje, em torno do livro O Céu e o Inferno. Que assim seja.